objetivo do debate de hoje é falar de um tema, como disse o First Toastmaster, um tema da moda, um tema da sociedade atual, empreendedorismo. Mas será que empreendedorismo é um tema da moda? Nunca houve empreendedorismo em Portugal? Provavelmente sim. Eu estou convencido que sim. Os vossos pais, os vossos avós, muitos foram provavelmente grandes empreendedores. Contudo, os tempos são diferentes. Hoje temos tempos de crise, tempos de mudança, tempos de esperança. Hoje vamos falar de empreendedorismo do tempo de hoje. E para isso tenho um painel de 3 convidados que irão ajudar precisamente na transmissão das suas experiências do que é ser empreendedor, quais as ferramentas que têm ao seu dispor e o porquê de ser empreendedor. Eu começaria por apresentar os nomes dos mesmos. Maria Aires. Boa noite. David Rufino. Boa noite. E Solange Alves. Boa noite. Quero agradecer a vossa presença e vamos dar início então ao nosso debate. Muito obrigado. Eu começaria pela Solange, que está aqui perto de mim. A Solange está na área da gestão, turismo, e presentemente tem um projeto novo, tem algo que foi colocado um desafio na sua vida. Esse desafio pode-se dizer que é um desafio empreendedor, ou seja, algo que quer o tal sonho de querer fazer algo diferente, ser audaz no sentido de que vou para este mundo. E o que é isto de ser empreendedor? Para mim, ser empreendedora, neste caso, na qualidade de empresária, mulher, mãe, portanto, é desafiar, no fundo, sonhar, não chega só sonhar, é ir de encontro àquilo que eu quero, é ir de encontro aos meus objetivos e essencialmente desafiar-me, porque eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer no próximo mês, eu não sei se vou conseguir sequer, mas eu acredito que estou no bom caminho. Portanto, ser empreendedor para mim é acreditar, é ter a coragem para dar um passo e viver um bocadinho de incerteza também. Vou correr um risco também. Sim. Muito obrigado. Eu começaria, vou dar prioridade às senhoras neste caso. E Maria Aires, a sua área profissional sempre esteve ligada na área do turismo. Sim. E sendo essa área do turismo em que tem como experiência, como conhecimento tácito em termos da sua vivência, hoje tem um projeto pessoal. Sim. Esse projeto mantém-se na área do turismo. Sim. Qual foi a razão que pesou para enveredar por um projeto também nele na área do turismo? Isto é, a experiência obtida no passado refletiu a sua decisão para que o seu projeto empreendedor fosse um projeto nessa área das viagens do turismo? Eu decidi abrir o meu próprio negócio. Eu tenho alguns anos de turismo e de um dia para o outro soube que a empresa, isto para quem nunca ouviu a minha história, de um dia para o outro soube que a empresa apenas tinha 9 cêntimos. Ou seja, dia 23 de novembro de 2011 soube que a empresa tinha 9 cêntimos, dia 24 vim-me embora, sem nada, porque já sabia qual ia ser o desfecho, e dia 5 de dezembro, praticamente 10 dias depois, decidi abrir o meu próprio negócio. Não estive à espera de nada, porque estar à espera, ou estar em casa à espera de encontrar um emprego, ali à procura de um emprego, sei que possivelmente os dias passavam e não havia nada a fazer, e então decidi avançar contra tudo e todos, porque não é fácil, como devem calcular, contra tudo e todos, então decidi abrir o meu próprio negócio, ir à frente e lutar, e posso dizer que foi a melhor coisa que fiz até o dia de hoje. Portanto, já vai fazer 3 anos. Quer dizer, vai fazer, estamos em março, há de fazer em dezembro. As coisas estão a correr muito bem, contrariamente àquilo que se ouve, crise, mas crise, não. Agora, temos sim que lutar muito. Não é horário das 9 às 5, é horário das 9 até às 2 da manhã, das 2 da manhã, tudo fora. É fins de semana, é tudo. Portanto, é no fundo lutar por um sonho, porque eu sou, como disse há pouco, eu sou formada em turismo, durante toda a vida
trabalhei em turismo, há muita coisa que se pode fazer no turismo que falta explorar, depois simplesmente não explora. E então eu foco um bocadinho nisso. É uma agência de viagens, mas com coisas completamente diferentes que muitos de vocês possivelmente nunca ouviram falar e que é possível fazer, claro. Então, no fundo é isto. Provavelmente iremos ter a oportunidade de Com certeza que conhecer sim. essas vertentes na área do turismo em termos de oferta do Com serviço. certeza que sim. David Rufino, um outro convidado que tem para hoje falar um pouco de empreendedorismo. A Solange, a Maria Aires falou estar arduamente a trabalhar até às 2, 3 da manhã. Tu tiveste uma carreira profissional a trabalhar para outras empresas. Sim. Como profissional, esta carga de trabalho tu tiveste mesmo a trabalhar para outro? Não, é diferente quando nós estamos a trabalhar para outra pessoa e estamos a realizar os objetivos dele. E somos pagos para desempenhar aquelas funções. Depois tem muito aquela história de vestirmos ou não a camisola da empresa. Mas quando nós fazemos aquilo que gostamos e quando trabalhamos principalmente para realizar um objetivo nosso, quando trabalhamos para nós, estar até às 2, 3 da manhã numa videoconferência para o Brasil, ou seja, quando for, não é bem trabalho. Não tem a mesma conotação que tem trabalho quando é o trabalho de contador. Não deixa de ser árduo, não deixa de haver algum risco associado, mas depois também depende muito do tipo de trabalho que está a criar. Eu quando criei a primeira empresa, que era uma empresa tradicional, como a da Solange e da Maria, tinha uma infraestrutura montada, tinha uma série de fornecedores a quem tinha que pagar e tudo isso. Obviamente o risco era maior do que o projeto que eu tenho agora, que não implica nada disso. Mas sem dúvida que é diferente estarmos até às 2 da manhã a trabalhar para nós e a criar coisas novas, sem estar balizado pela opinião ou pela vontade ou pelo sonho da pessoa com quem estamos a trabalhar, e sermos nós a fazer as coisas. É muito mais gratificante e conseguimos retirar outros benefícios que não só o ordenado no final do mês. Ou seja, existe depois muito mais que o empreendedor consegue ganhar e consegue retirar do projeto a desenvolver do que quem trabalha só por contadores, que é um técnico. Não é nem bom nem mau, são coisas diferentes. Mas diz-me uma coisa, Rufino. A tua área foi na área da saúde, equipamentos para a parte laboratorial, a parte clínica. Este teu projeto, foste embeber algo que aprendeste no passado, tal como a Maria Aires? Sim, sem dúvida, as coisas estão encadeadas. E uma das coisas que os empreendedores têm, que nasce com eles, ou é mais ou menos desenvolvida, é a capacidade de ver as oportunidades onde elas estão. Eu, quando abri a primeira empresa, como eu disse, foi um produto de uma área de negócio que o meu patrão achou que aquilo não era negócio. E eu achei que era, fiquei com o contacto e depois abri a empresa com base. É como diz o ditado, o lixo no homem é o tesouro do outro. Foi um pouco por aí. E depois dos mesmos clientes que eu tinha, que essencialmente eram clínicas dentárias, vi que depois havia uma série de problemas que eles tinham e que eu, curiosamente, como estava atento, sabia da solução para aquilo. Por menor muito simples, um médico dentista que tem consulta para as crianças e que os miúdos babam-se e sujam os vidros e a clínica era toda XPTO e a senhora cada vez que limpar os vidros cansava-se. E que o limpa vidros e que ele escorria, depois tinha que ir com o pano e tudo isso. E eu utilizava na minha casa um produto que era um limpa-vidros que não escorria, que era espuma, uma coisa do género. E sabia que havia um plano de marketing por trás daquilo. Então, quando fui à procura de solucionar esse problema de um cliente que eu já tinha, dei por mim a criar uma outra empresa completamente diferente daquela, mas em que as coisas são todas interligadas umas com as outras. E basta nós estarmos atentos, que é como eu disse, existem várias hipóteses por aí. O conhecimento que eu já tinha como comercial, obviamente, vim empregar nas minhas próprias empresas, nos meus projetos, fazendo também o que a Solange já disse, que é deixar de ser treinador de bancada e chegar à frente. E fazer as coisas acontecer, às vezes melhor, às vezes pior, mas depois tenho a sorte também de ter um sistema de educação por trás, em que aprendemos a fazer as coisas na prática. Ou seja, tu, na realidade, viste uma oportunidade de negócio. E quando falaste, digamos, ao teu patrão, não acreditou, ou pelo menos não quis acreditar que havia algo que era possível implementar. Melhor ainda, até foi ele que disse que foi... existe, mas isto não interessa. Não interessa. Era uma pergunta que eu gostava de fazer à Solange, que é, quando pensou neste novo negócio, como é que transmitiu isso aos seus amigos, à sua família, esse mesmo projeto que tinha em mente? Como é que transmitiu esse projeto? Portanto, falei em primeiro lugar com a minha família, o meu marido, os
Dentro do grupo, falei com as pessoas que sei que são positivas, pessoas que eu sabia de antemão que iriam me apoiar, pessoas que eu sabia que, no fundo, eu podia contar com elas, podiam não poder ajudar de uma forma especial, mas que iriam me ouvir, que iriam me dar uma opinião, uma sugestão, ou simplesmente, pá, avança, vai em frente e procuro sempre partilhar os meus planos, os meus objetivos com as pessoas que eu sei que me podem incentivar mais e não com as pessoas que eu sei que me vão dizer não penses nisso, isto está muito mal, não te metas nisso, arranja um trabalho. Portanto, eu não contei, como a Maria Aires, não contei a minha história, como é que eu comecei, mas eu fui despedida pela PT, posso dizer, espero não estar aqui a incomodar fui despedida quando perceberam que eu estava grávida do meu segundo filho e então, mas como eu já estava a contar com isso, fui para casa tranquilamente ter o meu bebê e decidi depois ter um outro bebê que é a empresa, não é? Logo a seguir. Quando fui entregar o meu projeto no IFP, falei sobre isso hoje com a Maria, também tivemos hoje muitas de manhã. Foi no dia que o meu marido não podia ficar com o bebê ainda não tinha ama, a minha sogra estava a trabalhar, os cunhados também, então eu fui entregar o meu projeto, o meu bebê ao colo, um canguru. Sim, portanto não tinha outra alternativa, tinha que ser naquele dia, então peguei o meu bebê, preparei, ok, e lá fui entregar o meu projeto. Portanto, isto para dizer o quê? Que os obstáculos existem, seja a fazer seja o que for, a lavar a louça, a limpar o chão, seja o que for. Acho que em todas as profissões há dificuldades. Obviamente que a mentalidade de cada um é que pode fazer a diferença. Portanto, falar com a família, com os amigos, para mim é algo que, ok, eu faço, mas só com as pessoas que eu sei que me podem incentivar. Ou seja, procura do outro lado reações positivas e nunca, digamos, procuro do reações... outro lado, ok, posso aceitar uma reação menos positiva, mas procuro selecionar as pessoas com quem vou partilhar os meus objetivos. Tão simples quanto isso. Se não tem nada de positivo para me transmitir, também não vou estar a me cansar e a cansar a pessoa também, não é? Eu penso que essa sua audácia, no fundo, de ser empreendedor é ir em frente, é caminhar naquilo que queremos, no objetivo. E esse é realmente um dos dons de ser empreendedor. É nós acreditarmos, em primeiro lugar, que o projeto tem pernas para andar e conseguimos lá chegar. E a pergunta que eu faço é: será que ser empreendedor faz parte da nossa gene? Ou seja, é algo que é inato de nós ou é algo que pode ser construído? Eu começaria por ti. Eu acho que é inato de nós e há pouquíssimo tempo nós tivemos o prazer de estar com um grupo de empreendedores em Castelo Branco e eu dizia mesmo isso: todos nós somos empreendedores quando nascemos, mas depois os pais, a família e principalmente a escola faz questão de nos tirar essa capacidade. Porque se nós não fôssemos empreendedores, nunca aprendíamos que era andar. E é uma sorte nós começarmos a andar antes de aprendermos a comunicar. Acontece é que com o tempo, o tipo de educação que nós temos, que está a preparar o MER, que já não existe, para a antiga era industrial, faz com que nós aprendemos o que é ter medo, ganhamos medo de falhar, aprendemos a ter medo do não, da rejeição e tudo isso. E essa nossa capacidade empreendedora vai sendo retirada aos poucos, de propósito, porque ser empreendedores é complicado, porque se tivermos muitos empreendedores, a riqueza tem que se dividir. E hoje o sistema de educação está preparado para nós que somos treinados para ser empregados. Pode ser um empregado qualificado, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser o que for, mas sempre para ser empregado de outro. E quando se fala em ser empreendedor, eu levo os empreendedores como as pessoas que criam empresa, criam riqueza, que criam valor. Eu posso tirar mais uma pós-graduação, mais uma licenciatura, como já é académico, e me tornar apenas o melhor empregado. Isso não é bem ser empreendedor, mas com o meu patrão, nesse caso. Portanto, eu acho que todos nascemos empreendedores. Desaprendemos logo muito cedo. Assim que entramos na escola e começamos a reprovar cada vez que inventamos. Os meus professores nunca foram muito simpatizantes com a minha imaginação. Eu tinha audácia a mais e então quero realizar por aí. O meu próprio pai nunca me disse:
chumbaste, ainda bem, também nunca vais usar derivados da vida. Isso vai ser utilizado. Tu estás a pegar num ponto que eu acho que é muito importante em termos da sociedade ver o turismo. Que muitas das vezes nós temos o receio de falhar. E não é por nós falharmos, porque o falhanço também faz aprender. É mais pelo facto de que a sociedade nos vê da falha e aponta-nos como falha. E isso faz parte de uma sociedade caracterizada e portuguesa. Provavelmente em outros países isto não acontece, como nos Estados Unidos isto não acontece. Daí que quando nós questionamos os nossos familiares, os nossos amigos que querem ir para um projeto, as reações, que reação teve a Maria Aires quando explanou o seu projeto e dizer, olha, eu realmente na área do turismo fui bem sucedida, mas hoje a minha empresa está falida, mas eu quero continuar de novo na área das viagens do turismo. Que reação é que? Eu apenas informei, eu não perguntei. Eu informei. Falei apenas com o meu marido, disse-lhe o que é que estava a pensar em fazer. Depois fui falar com os meus pais se precisasse de dinheiro para a alimentação e para pagar a casa, se eles me podiam ajudar. Foi a única situação. Porque não sabia para aquilo que ia, não é? E não sabia se tinha dinheiro para sustentar uma criança, uma casa, portanto, foi a única coisa. Ainda hoje os meus pais me perguntam, precisas de dinheiro? Não, na altura, portanto, eu não, até ao dia de hoje nunca precisei de dinheiro dos meus pais, felizmente. Aos meus amigos, informei. Disse-lhes, olha, a partir de hoje, se precisarem de viajar, tenho mais necessidade. Porquê? Porque as pessoas não entendem. E as pessoas não entendem e muitas das pessoas dizem que agências de viagem, isso já não se usa, isso é pela net. Ouvi coisas que, pouco a pouco, eu ia desmistificando. Mas se eu dissesse, eu vou abrir uma agência de viagens em pleno dezembro de 2011, pouco tempo depois do Primeiro-Ministro nos ter mandado emigrar, não é? Isto só de loucos. Mas eu como acredito que as coisas vão para a frente e tenho capacidade e consigo e sou audaz o suficiente para conseguir aquilo que consegui. Eu posso dizer que abri a empresa em casa, tive 8 meses em casa, onde ganhei, mas também perdi muito. Porquê? Porque tenho uma agência em casa no Barreiro. A verdade é esta. Até que encontrei uma solução e neste momento, com todo o orgulho, posso dizer que tenho um escritório na Avenida da Liberdade. Portanto, é porque as coisas estão a correr bem, não é? Mas para isso há que ter muita força interior. Há dias que nós nos apetece ir até à Lua e ficar por lá uns dias, para ver se as coisas aqui ficam um bocadinho mais calmas, mas o outro dia acordamos, já passou, vamos lá enfrentar mais um dia, porque o dia vai correr bem. E temos que ser extremamente otimistas e deixar de ouvir aquilo que muita gente nos diz, inclusive eu. Tanta gente que diz, mas tu és maluca, mas tu ouves as notícias, mas sabes onde é que vais meter, mas tens a certeza, mas... Quer dizer, se fosse por estas pessoas, eu estava em casa a ver velas neste momento. Ou seja, na base, quando pensou neste projeto, informou. Eu informei. Porque eu tive 10 dias no fundo, portanto, foi uma situação inesperada e agora o que é que eu faço? Portanto, eu tenho que ser rápida a pensar. Eu não posso estar a pensar, mas e que se e cá. Não posso. E que ferramentas a Maria Aires teve na altura para colocar em prática esse seu projeto? Os muitos conhecimentos que tenho, felizmente, na área do turismo. Olha, vou abrir uma agência, o que é preciso? Olha, então faz isto assim, e agora? Depois liga outro. Olha, vou abrir uma agência, e agora? Eu tive uma venda, isto foi em dezembro, portanto, abri dia 5 de dezembro. Houve uns clientes que me ligaram, queriam ir passar a passagem de ano à Disney. Eu não tinha alvará, não tinha seguros, não tinha nada, mas tinha ali aqueles clientes que queriam viajar. E eu disse ao meu colega, eu tenho que fazer esta venda. Mas como é que tu vais fazer se nós não temos, tu não tens nada? Epá, não sei, Zé Casca, eu não vou perder uma venda por papéis e por burocracia. Eu tenho que ganhar dinheiro. Portanto, epá, tu queres que eu vá para aí com o dinheiro? Eu vou para aí com o dinheiro. Depois faturas. Mas nós resolvemos isso e foi assim. Bem, vocês não imaginam. Consegui. Mas lá está. Porquê? Porque consigo, porque tem muita gente que, infelizmente já tenho alguns anos nisto, que me foram ajudando e foram colmatando algumas coisas. Ainda não tens o seguro. Não, deve estar quase assim. Então, mas era assim que eu ia contornando a questão. Hoje, felizmente, as coisas já está tudo ok, já está
Já está tudo legalizado. Com marcas, naves, com essas coisas todas, já está tudo legalizado. E repito, diz-me uma coisa, tu há pouco falaste que nós quando nascemos empreendedores. Depois vamos para a escola e isso é cortado, digamos, da forma como estamos, a parte educacional. Mas nós temos no passado, os nossos familiares, os primeiros da tua família, alguém que foi empreendedor e tu consideras que foi assim, empreendedor. E que tiveram ferramentas que hoje nós não temos. Hoje, que confronto é que existe em termos daquilo que hoje temos versus aquilo que os nossos familiares do passado tinham? Porque, em termos de mente, eu acho que se pode formatar que é mesmo ir em frente, ser empreendedor, criar a tal herança, que há pouco falavas, porque nós podemos criar uma herança, dar herança a outro que há de vir a nós. Que ferramentas hoje temos para ser empreendedor? Colocá-las um pouco no passado. Será que são as mesmas? Será que são diferentes? Nós temos no nosso ADN, uma malta que conheceu o mundo inteiro em barquinhos de madeira. Portanto, os nossos antepassados deram a volta ao mundo e descobriram o mundo como ele é conhecido hoje em dia em barquinhos de madeira e meia dúzia de laranjas lá dentro. Portanto, nunca foi tão fácil criar um negócio como é hoje em dia. Nunca foi tão fácil nós criarmos uma oportunidade qualquer a partir de casa. E aqui vários exemplos. Porque antigamente realmente era difícil. Ou melhor, há quem diga, antigamente é que era, no meu tempo é que se fazia. Mas claro, nós hoje em dia abrimos uma empresa na hora. Nós hoje em dia podemos trabalhar a partir de casa. É igual termos um cliente no Barreiro ou ter um cliente em São Paulo. Vai dar exatamente igual. Tudo que os nossos antepassados tinham, que contrabalançava essa falta de ferramentas, principalmente tecnológicas que estamos a falar, era tudo. As coisas não existem, fazem-se. Ponto final. Não há essa história de não sei se vou poder fazer, não sei se não vou, essa história do treino de mercado. E hoje em dia nós temos, qualquer pessoa tem à sua disposição N ferramentas para poder criar um projeto, seja ele qual for, está praticamente tudo inventado. A coisa que temos que fazer, as pessoas mais ricas hoje em dia é que trabalham com a internet. Zuckerberg não criou nada de novo. O que ele fez foi que uma ideia já existiu e melhorou. Hoje vi quais é que eram necessidades no mercado e melhorou-as. Isso pode ser transversal a todas as áreas. O que a Maria falou, eu não podia estar mais de acordo, tem a ver com o conhecimento, tem a ver com o network, tem a ver com as informações. Nós vivemos numa era de informação em que eu não tenho que saber fazer as coisas, basta conhecer quem sabe. E nunca foi tão fácil. A crise que nós vivemos hoje em dia é a pior crise sempre, porque é aquela que nós estamos a viver. O Sol vivia nos anos 20, dizem que quer dizer, já estão poucos vivos, mas naquela altura que lá estava foi a pior crise de sempre. E a próxima crise vai ser a pior de sempre. Mas sempre que existe crise, também existe oportunidade. Eu acho que a questão de nós melhorarmos a nossa atitude. Porque as ferramentas que nós temos são cada vez mais fáceis, estão cada vez mais à nossa disposição. Não é preciso ter um produto, basta estar atento e basta, acima de tudo, querer aprender. É o que eu vejo. E por que falamos, estas ferramentas que o Fim falava, as tecnológicas, Sim. dentro do teu projeto empreendedor, estas ferramentas estão lá encaixadas ou tu tens algo mais diferente, ou seja, algo que tem que haver uma maior interação, uma maior proximidade das pessoas? Não é muito diferente. Portanto, eu também, tal como a Maria e o David, também utilizo os meus contactos, também conheço muita gente, tive a oportunidade como vendedora comercial, gestora comercial, etc. Portanto, a minha experiência profissional foi essencialmente na área comercial. Portanto, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, empresários, comerciais, trabalhadores, portanto, pessoas, clientes, portanto, eu acho que consigo criar uma boa ligação com as pessoas, portanto, consigo sempre canalizar alguns contactos que no futuro, neste momento, no passado, já me foram úteis, neste momento são, e acredito que ainda no futuro irei utilizar portanto, os meus conhecimentos. Ferramentas é muito mais fácil hoje em dia abrir uma empresa, como o David disse, porque é óbvio, não é? Não vou repetir o que ele já disse. Podemos trabalhar a partir de casa, eu tenho um escritório também em casa, já não tenho necessidade de
ir para uma loja, para já, tenho o treino dos custos, portanto estou a começar, quero portanto, fazer as coisas de forma sustentável e com alguma segurança. No passado, o que é que existia? Eu acho que no passado as pessoas viviam de uma forma mais tranquilas, mais concentradas, não tinham tantas distrações como nós hoje em dia temos, não é verdade? São horas na internet, são horas no Facebook, são horas... É tanta coisa, não é? E acho que muitas pessoas têm vontade, até têm força, mas perdem-se com muitas coisas que existem. Posso dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, portanto, trabalhou desde nova, já não me lembro bem como é que ela começou, mas trabalhou na Marinha, ainda trabalhou na época colonial, foi sempre na área de administração pública e ela foi subindo, mas eu lembro-me da minha mãe já com uma carreira estável, comprar um carro, transformar num táxi e, para além das horas do trabalho dela, ela pegava no carro e eu ia com ela à frente. Portanto, ela foi a primeira mulher que eu saiba, e os meus amigos e as pessoas da minha geração, a mulher taxista em Bissau. Portanto, era para acrescentar já ao rendimento que ela tinha. Portanto, acredito que também o nosso meio familiar, o nosso meio social também influencia. Mas, de qualquer maneira, neste momento estou eu a fazer sozinha, mas se calhar também estou a pôr em prática coisas que já aprendi no passado e aproveitar o que nós temos hoje em dia, porque há muitas facilidades hoje em dia, as pessoas têm que olhar para elas também. Tivemos aqui alguns testemunhos que ser empreendedor é acreditar em algo que nós queremos imitar, algo diferente, algo que muitas vezes até pela necessidade somos, digamos, obrigados, entre aspas, a ir para o nosso caminho. Também verificamos que existem barreiras. Ficámos há um pouco desde a adolescência e depois essas barreiras que são quebradas. Mas, por outro lado, os tempos que se vão mudando também nos levam a ser empreendedor. E penso que estamos conscientes que o futuro passa por sermos ainda cada vez mais empreendedores. E ao invés de nós, na escola, quebrar este sentido empreendedor, criássemos algo que pudéssemos dar aos jovens, às crianças, de eles serem empreendedores. Isto é, por que não criar uma academia de empreendedorismo? Nessa academia, formatar as cabeças dos meninos, aquelas que possam ficar desformatadas a um lado, ou dar continuidade ao dom natural do empreendedor. Que preâmbulo é que dentro da academia de empreendedorismo, no fim, que colocarias para que pudéssemos ter jovens que pudessem enveredar o empreendedorismo, soubessem o que é empreendedorismo, soubessem que ferramentas é que têm, que obstáculos, que sucessos é que podem ter e que insucessos é que irão ter para se poderem levantar. Isso seria a lavagem cerebral no seu melhor. A lavagem cerebral, teoricamente, é uma coisa má. Chama-se lavagem porque vai tirar todos esses medos. Eu chamo formatar. Sim, mas eu percebo. Mas tem que estar aqui alguém para desestabilizar isto. Quando as crianças são pequenas, por isso é que são crianças, quando alguém quer ser artista, quando alguém quer ser cantor, quando alguém quer ser astronauta, em vez de nós dizermos tens juízo e tens que ir para engenheiro, para advogado, ou seja, aquilo que for, essa academia pode deixar as crianças viver o sonho delas naquela altura. E a pouco e pouco ir mostrando como é que elas podem alcançar ou não. E mostrar os diferentes caminhos que eles vão conseguir para chegar a esse ponto. Por exemplo, nós habituamos as crianças que lerem uma seca. E uma das principais coisas que o empreendedor tem que fazer é ler. E não é ler 15 ou 20 minutos por mês. É ler 2 ou 3 livros sobre empreendedorismo na prática. Mas quando estão os miúdos a ler os maias, é muito interessante, não digo que não, mas não é para aquelas idades. Não funciona. As pessoas criam uma versão à leitura, criam uma versão à cultura e criam uma versão à imaginação. O meu preâmbulo seria exatamente esse. Era termos uma academia em que as crianças escolhem aquilo que querem fazer e o nosso trabalho seria dar-lhes essas ferramentas para que vivam na prática os seus sonhos e
se o viveram quando eram pequenos, depois crescer é só estudar e ir para a análise e fazer o resto. Ok. Obrigado. Falamos aqui de academia. As crianças irem para uma escola, serem empreendedoras. Mas tivemos aqui outra face, que é a nossa experiência ser aplicada ao empreendedorismo. As crianças que não têm essa experiência da vida, elas podem ser empreendedoras. Obrigado. Se eles forem desde pequeninos e se virem o exemplo e se começarem a tomar consciência das coisas e da realidade da vida, eles pouco a pouco eles vão adquirir essas competências. Perfeitamente. Uma das coisas que eu quero acrescentar aqui ao que o Filipe disse é que, a partir do momento em que nós decidimos abrir o nosso próprio negócio, nós temos de ter um conhecimento de tudo. Não é só da nossa área. Nós temos que saber um bocadinho de direito para nos defendermos em termos de leis. Nós temos que saber um bocadinho de contabilidade, que eu sempre detestei. Agora eu não estou fã da contabilidade. Impressionante. Nós temos que saber um bocadinho de tudo. Nós temos que saber um bocadinho de economia. Nós temos que saber um bocadinho de tudo. Porquê? Porque eu falo por mim, para não ser enganada. Falo, porque a ignorância leva exatamente isso. Sai cá. E sai caro. Portanto, havia muita coisa, muita matéria que eu não sabia, nem pouco mais ou menos, de gestão, como por exemplo gestão. Eu agora compro livros de gestão para estar minimamente, não sei, atenção, para estar minimamente com algumas ideias e para saber, mas espera aí, mas acho que isto não é assim, mas porquê que vamos fazer assim? Para não ir na conversa com muita gente que às vezes nos quer enganar, é a mesma palavra, não é? Mesmo enganar. Portanto, e começa desde pequenino, sim, voltando à pergunta. Solange, no teu serviço de iniciativa. O canudo de empreendedorismo. Será bem encaixado? Seria útil, sim. Seria útil. Eu acho que já permitir com que as pessoas possam sonhar desde cedo e acreditar nelas já é meio caminho andado para depois enfrentarem o mundo, no fundo, porque muitas pessoas não fazem, desde cedo ensinam-nos que não és capaz, que não tens corpo para o judo, não tens tamanho para o basquete, não tens pernas para o futebol, portanto, não vale a pena. Acho que é importante ensinar desde cedo as pessoas acreditarem nelas, seja escrever, seja fazer um quadro, seja o que for, permitir com que as crianças acreditem que são capazes. Só isso, uma coisinha, já faz com que quando cresça adolescente e jovem, acho eu que vai para a vida de uma maneira positiva e diferente e que não tenha realmente muitos medos. Só para acrescentar, isso se falhar, se não conseguir jogar a bola, é que não morre. Pois, Há a natação e o bom, que é um bocado mencionado, não existe, mas existem alternativas. Eu gostaria só de colocar uma última pergunta, em termos de muita voz, que é: o vosso projeto é um projeto de sucesso? O meu é, sem dúvida. Sim, os números realmente. Claro que é. Mas não há alternativa. Ok, isso não é. Ou seja, ser empreendedor É ter sucesso. é ter sucesso. Sim, sim. Eu posso dizer uma coisa, eu amanhã vou ter uma reunião às 7 da manhã, eu moro no Barreiro, às 7 da manhã em Lisboa, com uma senhora israelita. A senhora contactou-me e eu ia dizer o quê? Que não? Não. Portanto, às 7 da manhã, amanhã começa a reunião. Portanto, reparem que não é o horário das 9 às 5 ou das 9 às 7, não. Portanto, amanhã é non-stop. Portanto, para terem ideia, de facto, isto não é fácil, mas vale a pena. Como hoje. Nós temos aqui alguns testemunhos e gostaria também de dar a oportunidade à plateia de poderem colocar uma, duas ou três questões. Quem dos presentes tiver, digamos, uma questão para colocar ao painel, depois poderá fazer essa mesma questão. Só um de cada vez. Já percebeu qual é que era a área de negócio da Solange? Gestão de condomínios, limpezas, serviço de babysitting, apoio ao domicílio e serviço de recados. É só escolher. O cabais. Os cabais de serviço. Sim. Gostava de saber, se possível de cada um, qual é a vossa principal motivação. O que é que vocês... No fundo, falando por mim, é
desejo, o sonho de continuar a fazer aquilo que eu gosto. Porque a área do turismo é a minha área, é a área que eu adoro. Portanto, eu sou daquelas pessoas que adoro trabalhar e quero fazer cada vez mais. E quero mostrar que, de facto, em Portugal, infelizmente eu tenho a sorte de viajar e já conheço alguma coisa, e quanto mais viajo e mais conheço, mais tenho a certeza que nós podemos fazer muita coisa em Portugal que não se faz, porque ou não quer, ou não se pode, ou não, enfim. E o meu grande objetivo é exatamente esse. Eu gosto do turismo, mas de outra parte, da parte de ser turista. E eu sempre gostei de falar em público, nota-se que eu venho para aqui todos os dias e não calo. Gosto de viajar e conseguir arranjar uma maneira em que ainda me paguem para fazer as coisas que eu efetivamente gosto, era ouro sobre azul. Portanto, foi isso que eu procurei. Não consegui com o meu patrão, não consegui com a minha empresa tradicional. Foi até encontrar a alternativa que eu queria, e a minha maior motivação é a ideia que só se vive uma vez, e se nós não aproveitarmos agora, não há hipótese. Portanto, a motivação é mesmo isso, é divertir-me e aproveitar a vida ao máximo. Fazendo aquilo que se gosta. Uma delas é, na minha área, de trabalhar no turismo. É trabalhar como turista. E a Solange, o que é que motiva-se? O que é que me motiva? Eu, desde muito cedo, que eu me vejo como uma vencedora, portanto, agora foi nesta área, não quer dizer que eu fique por aqui, mas eu vejo-me como uma vencedora, portanto, enquanto puder, vou fazer coisas. É tão simples quanto isso. Acho que tenho saúde, tenho família, tenho bons amigos, portanto, não tenho nada a perder, portanto. Mais alguma questão? Querem colocar no painel? Sendo assim, farei um pouco de um resumo, que é um testemunho que aqui fica de empreendedores de diferentes áreas, por diferentes razões, enverdaram por novos projetos na vida e na área profissional, mas que, sobretudo, há algo muito deles, que é o querer vencer, é o querer ser empreendedor, e ser empreendedor é isto mesmo, é vencer, é criar herança, é deixar algo residente na vida que nós temos para os nossos filhos, para os nossos netos, para o que for, mas que pelo menos que fica um registro, é um registro que eu diria que é imortal, porque empreender é realmente criar algo diferente, e algo que pode ficar para o resto de toda a vida. Nós vamos para o outro lado, e ele fica cá este nosso projeto, e quiçá, na Academia de Empreendedorismo, seja também residente das experiências que vocês têm. E, na verdade, ser empreendedor é obter experiência, dar experiência, transmitir experiência, embeber experiência e novos desafios. E esse, na realidade, eu penso que é um testemunho, são 3 testemunhos fortes do que é ser empreendedor, e vós, que queiram um dia ser empreendedores, embebam, façam, digamos, podem obter daqui algo, 3 pilares onde possam canalizar para vós a energia de ser empreendedor. Obrigado. Obrigado. Não esqueci.